Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 205, Isaías, de 10 a 12. Bora lá? Isaías 10. Ai daqueles que fazem estatutos injustos, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu a Cauno o mesmo que a Carquemis? Amate não é como Arpade, e Samaria como Damasco? Como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e as de Samaria, assim eu tratarei Jerusalém e as suas imagens, conforme tratei Samaria e os seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: Castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante. Porque ele diz: Eu fiz isso com a força da minha mão e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso, subjuguei os seus reis. Como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória, um fogo se acenderá, como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, e o seu santo, uma chama. Em um único dia, ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas ervas daninhas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis, desde a alma até o corpo, se extinguirá totalmente, como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes do povo de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes, confiarão verdadeiramente no Senhor, no Santo de Israel. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos: Povo meu, que vive em Sião, não tenha medo dos assírios. Quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará, mas a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar.
como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Eles entram em Aiate, passam por Migron e guardam suprimentos em Micmas. Atravessam o vale e dizem: Passaremos a noite acampados em Geba. Ramá treme. Gibeá, cidade de Saul, foge. Clamem, ó filha de Galim. Escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmená está em fuga. O povo de Gebim esconde-se. Hoje eles vão parar em Nobe. Sacudirão o punho para o monte da filha de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, e as altas serão lançadas por terra. Com um machado ele ceifará a floresta, e o Líbano cairá diante do poderoso. Isaías 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com a ursa, os seus filhotes deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da áspide, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, em Cuxi, em Elão, em Sinar, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade a Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles avançarão pelas encostas da Filístia, a oeste, juntos saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes serão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito. Ou empunhará a sua mão, desculpem, e empunhará a sua mão contra o Eufrates, com a força do seu vento, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Isaías 12. Naquele dia você dirá: Eu te louvarei, ó Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: Louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas recordar que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele fez coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.